Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre a anterioridade da lei penal, artigo 1º do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Assim você ajuda a divulgar nosso trabalho, que é feito com muito carinho para você. Clica aí que já vamos começar. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine. Não há crime sem lei, não há pena sem crime. Esses dois axiomas em latim, eles são o fundamento do artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal, ele trata da anterioridade da lei. A anterioridade da lei também é abordada no direito brasileiro como princípio da legalidade ou princípio da legalidade penal. O artigo 1º do Código Penal, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Na primeira parte do artigo, não há crime sem lei anterior que o defina, o legislador está determinando que para um indivíduo ser acusado ou investigado e posteriormente processado pelo cometimento de um crime, este crime deve ser previsto em lei anterior ao cometimento do crime, anterior ao fato típico. Fato típico é como o crime é descrito na lei. Matar alguém, este é o fato típico do homicídio, ou seja, antes de qualquer ato formal que vá levar alguém a ser processado, o fato deve ter previsão legal, deve estar escrito na lei. Necessita então de lei formal. O que quer dizer lei formal? É a lei que passou pelo Congresso Nacional, que foi promulgada, que teve a sua devida vacatio legis, que é a vacância da lei, né? O tempo necessário para a adaptação da sociedade ao novo texto legal. Deve haver, então, uma previsão legal que criminaliza o ato, e quando eu digo uma previsão legal, eu falo em Código Penal, falo em todo tipo de legislação extravagante, que são as leis que tratam de assuntos específicos separadamente do Código Penal, como a Lei de Drogas, por exemplo, que criminaliza o tráfico de drogas, em seu artigo 33, ou o Código de Trânsito, os crimes cometidos no trânsito, né? Então, voltando, deve haver, então, uma previsão legal que criminaliza o ato. Isso é que quer dizer a anterioridade da lei. Deve haver uma previsão legal anterior que criminaliza o ato. Essa previsão pode ser do Código Penal, de legislação especial ou extravagante. Legislação especial ou extravagante pode ser tráfico de drogas, por exemplo, a lei, né, que criminaliza o tráfico de drogas, ou a lei de trânsito, que tem os crimes de trânsito. A lei também ela não pode estar revogada. Parece óbvio, mas acontecia muito antes da era da informática, de pessoas serem acusadas de crimes que já foram revogados. Até hoje existem pessoas que acham que adultério é crime, por exemplo. Então é muito importante que o vigor da lei seja verificado, se a lei ainda vige, se ela ainda é válida, né? Resumindo, a primeira parte do artigo 1º determina que o crime, o fato típico, ele tem a previsão legal antes da consumação do fato. Não se esquece de se inscrever, se inscreve para dar uma força para o canal. Passo agora à segunda parte do artigo 1º, não há pena sem prévia cominação legal. A redação do artigo tem uma palavrinha que pode confundir na hora da leitura, que é cominação. Cominação nada mais é do que ameaça. Então o que o legislador quis dizer é que é necessária a ameaça legal da pena, ou seja, a previsão legal, assim como no crime, também precisa ter a previsão legal anterior da pena. É óbvio que a previsão legal de um crime sem uma pena, sem uma punição criminosa seria irrelevante, né? Ou se ficasse a critério de quem julga, como acontecia em outros tempos, levaria às mais absurdas injustiças. Por isso, a necessidade de estabelecer uma pena em abstrato, que é uma pena mínima, uma pena máxima para cada crime, né? Pena em abstrato porque não é uma pena de um caso concreto, é uma pena de um crime que realmente não é uma pena de um crime que realmente aconteceu. A pena prevista no Código Penal, por exemplo, serve como base para o delegado estabelecer uma fiança, por exemplo, né? A pena do julgamento do caso concreto exige outros critérios que são avaliados pelo juiz na dosimetria da pena, antes da sentença em caso de condenação. Essa pena em abstrato, a pena prevista na lei, ela serve para que o julgador ele se mantenha dentro de um patamar mínimo e máximo, a princípio adequado para o crime. Eu digo a princípio porque muitas vezes as penas deixam a desejar, né? Para mais ou para menos. As penas impostas no Brasil, elas podem ser de prisão simples, no caso das contravenções penais, multa, reclusão, detenção, restrição de direitos, prisão domiciliar, são muitas modalidades. Mas nesse momento fique atento à anterioridade da lei. A pena tem que
tem que ser prevista anteriormente, assim como o crime. Vamos a um exemplo de crime e pena. O artigo 121 do Código Penal, ele diz o que é homicídio simples em seu caput. O crime é matar alguém. A pena é de 6 a 20 anos. Está previsto o crime, que é qualquer pessoa matar qualquer pessoa, e está prevista a pena mínima e a pena máxima, que é como o legislador, através do Código Penal, ele dissesse ao juiz: excelentíssimo, o senhor pode determinar uma pena dentro desse tempo em abstrato. Isso que o legislador está querendo dizer para o juiz no momento que ele coloca na lei. Neste momento, não se preocupem com o restante do artigo 121. Se você está assistindo esse vídeo, é para entender o artigo 1º do Código Penal, concentre-se nisso. O crime e a pena, eles devem ter previsão legal antes dos fatos acontecerem. Agora passaremos à análise da anterioridade da lei do ponto de vista constitucional. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se. Penal Sem Dúvida é aqui. Não se esqueça de se inscrever e de curtir nosso vídeo. A anterioridade da lei, segundo a Constituição Federal, é tratada lato sensu, quer dizer de modo geral no estudo do direito, como o princípio da legalidade. Então a anterioridade da lei ela é tratada de modo geral, constitucionalmente, como o princípio da legalidade. E ainda como princípio da reserva legal também. Vamos estudar esses dois princípios a partir de agora. O princípio da legalidade que o Constituinte previu vai além da anterioridade da lei prevista no Código Penal. Por quê? Porque apesar de ter a mesma redação, o princípio da legalidade, explícito no inciso 39 do artigo 5º da Constituição, tem como função constitucional impedir que injustiças sejam cometidas, que crimes sejam criados ao bel prazer de quem detém algum tipo de poder para prejudicar determinados indivíduos ou classes, como era feito em outros tempos. Então vocês precisam se atentar a isso, tá? O princípio da legalidade ele já existia no ordenamento jurídico antes da Constituição de 1988, porém ele estava no Código Penal. E ele não deixava claro qual tipo de lei pode prever um crime, se era lei ordinária, lei complementar, qual casa legislativa podia elaborar uma lei penal, se era uma Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Senado Federal. Então o princípio da legalidade era apenas a anterioridade da lei, por estar em uma lei federal. Desta forma seria possível até revogá-lo. Por este motivo também foi colocado no artigo 5º. O artigo 5º é uma cláusula pétrea, é uma cláusula de pedra. Os direitos individuais previstos no artigo 5º, eles não podem ser diminuídos ou mitigados nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 1988, tá? Então, guardem bem isso. O artigo 5º é uma cláusula pétrea. E o princípio da legalidade, ele está inserido dentro do artigo 5º, é um inciso do artigo 5º, então ele não pode ser, em momento algum, ele pode ser diminuído, ele pode ser mitigado. O artigo 1º do Código Penal e o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, eles são abrangidos também pelo princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele diz que somente a lei elaborada e aprovada na forma que a Constituição permite pode dizer o que é crime e indicar a penalidade cabível. Então, dessa forma, tem que ser lei federal, aprovada e promulgada no Congresso Nacional. Entendemos então que o princípio da reserva legal determina que algumas normas passem por procedimentos específicos para ter vigência legal. É o caso da norma que trata de crimes e penas. Esse tipo de norma só pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. Qualquer casa legislativa fora do Congresso, o Congresso é a Câmara dos Deputados e o Senado, os dois unidos formam o Congresso. Qualquer casa que deliberar sobre direito penal estará elaborando uma norma inconstitucional. Guardem isso, quem legisla sobre direito penal é só a União na pessoa do Congresso Nacional. Cai muito em concurso público, se você decorar umas duas alternativas em uma pergunta sobre o tema numa prova, você vai conseguir eliminar. Legislar sobre direito penal é competência privativa da União, na pessoa do Congresso Nacional. Você pode conferir no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Ajude o canal a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima.